Graças e paz, amém? Muito bom estar na casa do Senhor, mais uma vez, com os irmãos, tendo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Filipenses. No capítulo 3 e o verso 8. Filipenses 3, 8. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Sim, deveras considero tudo como perda. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos seja o mesmo que passeie por esses corredores, seja o mesmo que toque em nossos corações, seja o mesmo que ministre as nossas vidas, seja o mesmo que nos quebrante, seja o mesmo que nos liberte, que nos transforme e que nos salve, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Sejas reconhecido em nosso meio. Amém? Tá uma noite meio fria. Eu sei que tem gente que está muito cansada. Mas amém? Amém. O Senhor tem algo para te falar nessa noite, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu querido, minha querida, Deus tem. Diz com força, vai, com fé. Deus tem. Rafa, Deus tem algo para te falar nessa noite. Amém? Acordou? Aqueceu? E eu começo nessa noite fazendo uma pergunta para você. O que é que você estaria disposto, o que é que você estaria disposta a perder por amor de Cristo? O que você estaria disposto a abrir mão por amor de Jesus? A gente leu nesse texto de Filipenses 3:8 que o apóstolo Paulo diz: considero tudo como perda. Considero tudo como perda. Ele usa, é interessante que ele usa essa palavra tudo. Ele não usa uma parte da minha vida. Ele não diz, eu considero alguns aspectos da minha vida como perda. Ele não diz, eu considero um pouco do que eu sei sobre esse mundo como perda. Ele não diz, eu considero só o que acontece durante o dia como perda. Ele diz, eu considero tudo como perda. E constantemente a gente vem para essa igreja, a gente vem para esse altar, e até em outros lugares também a gente escuta sempre as pessoas dizendo: evangelho é renúncia. Muita gente diz isso, né? Evangelho é renúncia. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. De fato é. Mas muitas vezes a gente até renuncia a muitas coisas, a gente até abandona muitas coisas, às vezes a gente até deixa muitas coisas de lado, mas muitas vezes deixamos de renunciar, de entregar, de considerar tudo
como perda. É ou não é? Quando a gente vê esse exemplo do apóstolo Paulo, a gente entende que não basta renunciar a muitas coisas. A gente tem que renunciar tudo. Diante disso, a gente entende que tudo é tudo mesmo. Amém, Écio? Tudo é tudo mesmo. Tudo não é uma parte, tudo não é um pedaço, tudo é tudo. A gente está usando aqui o sentido bem literal da palavra. Renunciar a tudo. Devemos abrir mão dos nossos prazeres. Devemos abrir mão das nossas vidas. Devemos abrir mão dos nossos pecados. Devemos abrir mão dos nossos planos. A gente deve abrir mão do nosso trabalho. A gente deve abrir mão da nossa escola. A gente deve abrir mão da nossa faculdade. A gente deve abrir mão da nossa vida. A gente deve abrir mão até da nossa família. Nossa, Rafael, como você está sendo radical hoje. Como você está sendo chato. Por que você veio com essa palavra hoje, Rafael? Dizendo, abre mão de tudo até da tua família. Lá em Mateus 19, 29, fala o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, o nome de Jesus Cristo, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esse texto fala de uma promessa de vida eterna para quem abandona tudo. Para quem considera tudo como perda total. Para quem enxerga que a vida não tem nada de bom para te oferecer, além daquilo do que Cristo tem para te oferecer. Deus está te dizendo, olha, quem abandonar pai, quem abandonar irmão, quem abandonar mulher, quem abandonar casas, fazendas, riquezas, quem deixar tudo, vai receber 100 vezes mais. E além disso, vai receber a vida eterna. A gente repita comigo. Isso diz respeito que tem prioridade na minha vida. Declarar tudo como considera como prioridade. Eu não estou aqui hoje para te dizer, deixa teu pai, deixa teu filho, deixa teu irmão, deixa teu marido, deixa teu trabalho, deixa tua faculdade e vai seguir a Jesus. Vem falando aquilo que é prioridade. O que é que tem sido prioridade para você? Seguir Jesus, amar a Jesus, buscar a Deus, tem que ser prioridade em nossas vidas. Em detrimento de todas as outras coisas. Tem que ser mais importante do que as responsabilidades que eu tenho todos os dias. Tem que ser mais importante do que a responsabilidade que até uma mãe tem com um filho. De cuidar, de amamentar. Tem que ser mais importante do que aquela responsabilidade que você tem no trabalho. Tem que ser mais importante do que aquela responsabilidade que você tem de todo dia sentar na cadeira e estudar. Tem que ser muito mais importante do que a responsabilidade que você tem com qualquer outra coisa. Prioridades, estabelecer prioridades, declarar tudo como perda, porque existe uma prioridade. O que é que tem sido mais importante para você?
Será que tem sido dinheiro? Tem gente que vive em função do dinheiro. Tem gente que acorda para trabalhar, dorme trabalhando, trabalha. E não é porque está numa situação difícil, mas é porque está vivendo um momento em que só pensa em dinheiro, só pensa em acumular riqueza, só pensa em juntar, em crescer, em ser rico, em ser próspero. Tem gente que tem o dinheiro, o amor ao dinheiro como a prioridade da sua vida. O que é que tem sido prioridade para você? Será que tem sido o teu conforto? Cara, é interessante que enquanto eu estava preparando essa ministração, até ontem de manhã, essa ministração que eu tinha preparado para trazer hoje era completamente diferente. Ontem à tarde, Deus foi direcionando, Deus foi falando e o negócio mudou. E a verdade é que essa ministração não ministra somente a você, mas também ministra a mim. Sabe, a tua prioridade por acaso tem sido o teu conforto? Quantas vezes a gente deixa de priorizar a Deus por causa do nosso conforto? Quantas vezes a gente deixa de dar prioridade àquilo que realmente tem valor, porque a gente não se sente confortável, porque a gente quer ficar confortável. A gente quer que seja nos nossos termos, a gente quer que seja do jeito que a gente quer, a gente quer que funcione da forma que a gente quer. Por quê? Porque a gente quer. É ou não é? É ou não é? Admite. É ou não é? Confessa. O que é que tem sido prioridade para você? 4, 5, uns 4 anos. 2019. A gente está em 2023. Às vezes eu esqueço. Há uns 4 anos, a minha esposa, ela não pôde vir hoje, está em casa assistindo. Ficou doente. Ela passou alguns anos estudando, se preparando para o vestibular. E foi um processo muito difícil para ela, porque ela estudava muito. Eu lembro que tinha um tempo que ela pegava de 7 horas da manhã, estudando loucamente, sem parar, e terminava de meia-noite. No outro dia, 7 horas da manhã, meia-noite, 7 horas da manhã, meu Deus, era uma loucura. E ela ainda vai ter a oportunidade de contar o testemunho dela para vocês, mas ela conta que o ano que ela passou, que foi o ano que ela fez a prova, em 2019, foi o ano que Deus falou algo poderoso na vida dela. Deus falou com ela e disse: Luana, você precisa começar a me priorizar. Você já estudou tudo que deveria, você já sabe tudo que deve saber, mas você precisa começar a ter prioridades na sua vida. E ela conta que o ano de 2019 foi o ano que ela menos estudou. Foi o ano que ela mais se aproximou de Deus, e foi exatamente o ano que ela passou. Ela fez a prova em 2009, 2020 ela foi aprovada, um vestibular muito difícil. Graças a Deus está lá. A partir do momento que ela entendeu o que era a prioridade, o que é que Deus estava querendo. Às vezes a gente se dedica tanto, estuda tanto, busca tanto, mas a verdade é que a gente precisa começar a enxergar quais são as nossas prioridades. O que é que tem sido a tua prioridade? Tem sido a tua casa? Tem sido teus filhos? Tem sido teu marido? Tem sido tua esposa?
de sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando você começa a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Eu volto a repetir, eu não estou te dizendo, vem fazer parte do reino de Deus, porque a gente precisa de você aqui como membro da equipe de louvor. Vem fazer parte do membro da igreja de Deus, porque a gente precisa de você aqui como um membro dos voluntários, porque a gente precisa de você para varrer a igreja, porque a gente precisa de você para ser... Não é isso. A gente não está te chamando para isso. O convite que está sendo feito aqui a você nessa noite é: venha priorizar o reino de Deus na sua vida. Venha entender que há um governo, há uma autoridade a ser estabelecida sobre as nossas vidas. Lá em Mateus 6 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a se colocar debaixo desse governo, quando você começa a se colocar debaixo dessa autoridade, quando você começa a se colocar debaixo desse reinado que vem de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Priorizar aquilo que vem de Deus é promessa do Senhor. O Deus está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lá em 1 Reis, capítulo 17, narra uma história muito interessante, que a Bíblia chama essa mulher de a viúva de Sarepta. Não dá nome para essa mulher, mas o testemunho que essa mulher tem para revelar a gente, como igreja do Senhor, é poderoso. A Bíblia diz que o profeta foi direcionado a um lugar, e chegando nesse lugar, ele encontra uma mulher e ele diz: olha, me dá um pouco de água. E a mulher diz: beleza, eu vou lá pegar para você. E no meio do caminho o profeta diz assim: olha, faz o seguinte, pega a água para mim, valeu mesmo, muito agradecido, mas traz também um pouquinho de pão. Estou com fome, vim de uma viagem, estou precisando comer. E aquela mulher olha para aquele homem e diz: olha, o que eu tenho é só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu sou viúva, não tenho marido. Só tenho isso para comer, eu e meu filho. E eu já estou planejando aqui que depois que a gente comer, vamos morrer eu e ele, porque não vai ter mais nada para comer depois. E a Bíblia diz que o profeta, acredito eu, usado pelo Senhor, deu uma palavra poderosa para aquela mulher e disse: vai lá, prepara a comida para mim, traz primeiro para mim, e depois você come, você e teu filho. E aí eu fico imaginando, caramba, que momento de provação de fé. Que momento onde a fé daquela mulher foi realmente provada. Porque ela só tinha aquilo para comer e morrer. Ela tinha uma responsabilidade enorme com o filho. E ela sabia que estava em falta, porque depois que comesse aquela refeição, os dois iam morrer. Mas ela resolveu acreditar na palavra do homem de Deus. Ela resolveu acreditar na voz do Senhor direcionada a ela naquele momento. E disse: olha, já que é Deus que está dizendo, eu vou fazer. E a Bíblia diz que aquela mulher trouxe, deu primeiro ao profeta. O profeta comeu e ocorreu um milagre naquela família. Naquela mulher com seu filho. A Bíblia diz que o azeite da botija não acabava. Deus fez transbordar o alimento. Sabe por que o milagre aconteceu na vida daquela mulher? Porque ela resolveu priorizar a voz do Senhor. Porque nós não temos priorizado a voz do Senhor.
Porque muitas vezes não enxergamos o milagre? Porque muitas vezes não recebemos o milagre? Porque não temos priorizado a voz do Senhor? Aquela viúva entendeu que a sua prioridade devia ser o Senhor. Ela confiou que se atendesse à voz do profeta, o seu filho estaria seguro. Era uma responsabilidade enorme que ela tinha com o filho. Mas ela ouviu a voz do Senhor. E o filho dela teve o que comer depois. Perda total é um convite a uma vida cristocêntrica. É um convite a você colocar Jesus no centro de tudo. É um convite a você entender quem é o principal da sua vida. Quem é o mais importante da sua vida. Aquilo que tem mais valor. É um convite a você colocar Jesus no centro de tudo. Lá em Filipenses 1:21 fala que algo muito interessante que o apóstolo Paulo entendeu e resolveu levar isso consigo. O apóstolo Paulo diz: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendeu isso. Ele entendeu que nada nessa vida tem mais valor do que Cristo. Nada nessa vida tem mais valor do que viver aos pés da cruz do nosso Senhor. Nada nessa vida tem mais valor do que ser um servo do Deus Altíssimo. Perda total é correr atrás daquilo que realmente tem valor. Sabe, lá em Mateus 13:44, fala de uma parábola, talvez a das mais curtas parábolas que Jesus conta, mas que eu particularmente considero uma das mais belas parábolas. Lá em Mateus 13:44 fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Sabe, esse texto possui uma riqueza tão grande, possui um homem que por acaso achou um tesouro escondido num campo, foi, vendeu tudo que tem e comprou aquele campo. Um cara que achou um tesouro escondido num campo e entendeu que aquele tesouro que estava lá era muito, mas muito mais valioso do que qualquer coisa que ele possuísse. Um valor inestimável, que por mais que ele vendesse a casa dele, por mais que ele vendesse o carro dele, por mais que ele vendesse a empresa dele, por mais que ele vendesse a roupa do corpo dele, ele não ia conseguir pagar pelo valor do que foi encontrado. Jesus compara o reino dos céus a essa coisa inestimável, e de fato é. Aquele que encontra Jesus, aquele que encontra a salvação, encontra um verdadeiro tesouro de valor inestimável, que nem com a sua própria vida ele consegue comprar. Uma vez eu vi um certo pregador falando, esses dias no
no Instagram. E ele dizia assim, olha, a gente cresce ouvindo, né, que no céu vai ter ruas de ouro. E às vezes a gente pensa, vai ter ruas de ouro no céu e vai ser uma beleza, né? Vai ser aquele negócio brilhante, um negócio... Cara, não vai ter falta de nada lá, porque tudo vai ser riqueza. Mas a verdade é que o céu vai estar com ruas de ouro, porque isso que você tanto busca aqui na terra, esse ouro que você tanto procura aqui na terra todos os dias, vai ser pisado. E aquilo que é pisado é esquecido. É muito interessante porque Deus faz essa promessa e diz que nos céus vão ter ruas de ouro. E a gente busca tanto ouro aqui na terra e quando chega lá, a gente não vai nem ligar para isso. Mas para você chegar lá, primeiro você tem que se encaminhar. Você tem que pegar o caminho certo. Senão você nem chega lá. O que é que tem valor para você? Perda total é tentar tapar, é parar de tentar tapar o sol com a peneira. Como assim, Rafael? Você já percebeu que por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você corra atrás, por mais que você cuide, alise, dê carinho, por mais que você faça tudo do bom e do melhor, nunca é o suficiente. Você já percebeu que entra ano, sai ano, e as coisas continuam acontecendo do jeito que você não queria que acontecesse? Você já percebeu que, por mais que você se dedique, por mais que você chore, por mais que você sofra, por mais que você dê a sua vida, nada acontece do jeito que você quer? Sabe, às vezes a gente assiste o noticiário e tem algumas coisas que marcam, né, pastor? Quando a gente está assistindo o noticiário, só uma cena que me marcou, que às vezes sempre acontece, né? Vez ou outra acontece, a gente vê a notícia sobre isso. Às vezes está um cara lá dirigindo, passa por debaixo de uma ponte, de um viaduto, e de repente cai, esse viaduto desmorona, cai, mata o passageiro, mata o motorista, e é uma tragédia. Isso chama atenção, pelo menos chama a minha atenção, porque às vezes eu fico pensando que vai vindo em uma moto, que compra um carro com airbag, todo o cuidado do mundo, porque quer evitar de se acidentar. Está errado? Não, está certíssimo. Mas às vezes uma pessoa está passando debaixo de um viaduto, mal feito por um engenheiro, e esse negócio cai em cima do carro e a pessoa morre. Aí eu te pergunto, de que adianta todo cuidado? De que adianta ser um bom motorista? De que adianta você olhar bem o trânsito, colocar o cinto de segurança, fazer autoescola? De que adianta? Se a qualquer momento pode cair um bloco de cimento em cima da sua cabeça e você pode morrer, o que é que adianta? Lá no Salmo 127 fala que se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Rafael, você tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Então como é que você pode dizer que eu tenho que priorizar mais a Deus do que o meu filho? A Bíblia cita o exemplo de um homem que Deus disse a ele: Abraão, me dá teu filho. E Abraão, numa prova de amor tremenda, foi lá
e ofereceu seu filho ao Senhor. E a Bíblia diz que por causa dessa oferta, por causa desse coração aberto, disposto a ofertar ao Senhor, Deus abençoou sobremaneira aquele homem. O que eu estou querendo te dizer é que não adianta você cuidar do seu filho como se fosse um brinco. Não adianta você pegar a sua filha e fazer dela uma bonequinha. Não adianta você cuidar do seu carro, não adianta você cuidar da sua casa, não adianta você cuidar dos seus negócios, não adianta você cuidar do seu corpo, se o Deus dos céus não cuidar para você. Não adianta você se esforçar tanto, você acordar cedo, trabalhar, estudar, correr atrás, fazer e acontecer. Nada disso importa. Se Deus não guarda aquilo que é seu, ninguém mais guarda, nem você. Eu vou repetir isso, eu sei que é difícil de ouvir. Se Deus não guarda aquilo que é seu, ninguém mais vai guardar. Se Deus não guarda, ninguém mais vai guardar. Não adianta. Não adianta você correr atrás. Não adianta você se esforçar. Não adianta você empregar a sua vida para fazer acontecer do jeito que você quer. Não adianta você se dedicar. Se Deus não guarda, ninguém mais guarda. Mas então, como é que eu consigo abrir mão de tudo, Rafael? Como é que eu consigo declarar tudo como perda na minha vida? Como é que eu consigo fazer para colocar Cristo no centro? Você só vai alcançar a paz que excede todo entendimento quando você começar a confiar e habitar na sombra do Onipotente. Você só vai começar a ter essa paz que a Bíblia diz que Jesus nos dá, que é uma paz que excede todo entendimento, quando você começar a descansar na sombra do Onipotente. Né, pastor? O pastor estava falando aqui domingo, quando você começar a morar lá, quando você começar a habitar lá, você vai começar a ter essa paz. Mas eu não consigo, Rafael, eu me preocupo demais. Eu até tento colocar Deus como o primeiro lugar na minha vida, mas não dá. Eu tenho ansiedade, eu tenho. Quando você começar a descansar debaixo da sombra do Onipotente, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. Porque quando você entrega aquilo que tem valor para você nas mãos de Deus, Ele cuida. Eu vou repetir isso. Quando você entrega aquilo que tem valor para você nas mãos de Deus, Ele cuida. Rafael, tu está inventando isso, tu está dizendo só para eu acreditar no que tu está falando. Não, a palavra de Deus garante isso. Fica de pé. A gente vai ler junto o Salmo 91. Vamos ler todo mundo junto?
Esse salmo é a revelação, é o entendimento daquilo que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos